Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. E esse dia 19 de outubro de 2022, quarta-feira, a cor litúrgica é a verde, mas vamos lá descobrir o santo do dia. Deixa eu ver. São Pedro de Alcântara. Tá parecendo o Dom Pedro I, né? Mas deve ser parente dele, porque era rei da Espanha. Espanha e Portugal eram juntos, e esses casamentos entre primos e tal, né? Então, até é interessante. Acho que é o único pitaco, tá? Já vou direto para a liturgia. Se você pega alguns escritos espanhóis da Idade Média e de Portugal, é um negócio bem interessante. Até cânticos, assim, que não sei se ainda existe o grupo aqui em Curitiba, chamado Terra Sonora. O Terra Sonora, não sei, eu já cansei de procurar no YouTube, ninguém coloca a música deles. Tem gente que colocou o CD deles, né? O CD maravilhoso deles se chama Trevas, em referência à Idade Média. Nossa, gente, que atrasado. Nunca, a Idade Média nunca vai ser um período de trevas, tá? Isso é para denegrir o período. Mas é um CD maravilhoso. Então, se você encontrar no YouTube aqui, totalmente free, não denuncie eles. Todo o material que eles produzem, principalmente desse período da Idade Média, faz muita referência com muita coisa da Península Ibérica. E aí você vê tanto escritos quanto música, na época da Idade Média, um pouco da moderna, ali a região da Espanha parecia que falava um português arcaico. E lá em Portugal parecia que falava um espanhol arcaico. Negócio engraçado, assim, até na pronúncia é bem assim. Aí mudou, virou o que é hoje, né? É bem interessante. E sem contar também que o Nordeste tem uma referência fortíssima do período da Idade Média Ibérica, seja Espanha, seja principalmente Portugal Ibérico. Portugal da Idade Média. Portugal. Ai, meu Deus, Portugal Ibérico, lógico, né? Fica na Península Ibérica. Mas assim, quando eu falo dessas duas regiões do período da Idade Média. Então, inclusive, várias referências na literatura baseado no sertão nordestino, né? Você pega lá um Guimarães Rosa. Guimarães Rosa faz todo lá, ó, pega só Sagarana. O Sagarana ali, desde o embate com o Diadorim e o inimigo dela lá, não vou dar spoiler, né? Mas tem um embate lá, a faca, é um duelo medieval, certo? A venda da alma lá do Riobaldo tem uma referência do Goethe? Tem, mas tem também um lado meio místico, bruxo, de bruxaria lá da Idade Média também. Não sei se eu vendi minha alma, Riobaldo, né? Dor na consciência. Será que eu vendi minha alma pro demônio? Ele falando pro interlocutor. E ele contando toda a história. Ai, que sagarana, gente. Ai, desculpa. É o Grande Sertão Veredas, tá? É o romance principal do Guimarães Rosa. Mas o Sagarana tem contos que também tem duelos medievais. E isso é proposital. O próprio escritor já falou que se baseia nisso. Porque a tradição nordestina, ela tá bem calcada nessa cultura, nesse cadinho cultural da Idade Média Ibérica. Então, até o repente lembra um pouco dos trovadores medievais. Ou então, você quer mais outra referência? Nesse CD do Trevas, né, do Terra Sonora, tem uma música lá que é uma referência à viola nordestina. Não é viola nordestina, mas o toque, né, nordestino. Ele tem. Por que é colocado. Assim, não é colocado à toa em todo o trabalho da Idade Média deles. É proposital, é para dizer que, ó, a tradição cultural nordestina é medieval da Península Ibérica. Né? Então, existe lá um dedilhar no violão, né, nordestino, que ele vai, por incrível que pareça, ele vai lembrar uma música dentro desse mesmo CD, acho que do Irã, do Oriente Médio lá, que tem também. Porque não podemos esquecer que a Espanha, ela tinha os cristãos, tinha os mouros árabes, né? Tinha os judeus também, mas a presença árabe na Espanha é imensa. E junto com a Idade Média, né? E outra coisa, se você quer ainda outro indício, são dois outros indícios, tá? Dessa presença moura, muçulmana, medieval e Idade Média Ibérica. Tem um livro do
os Sertões, de Euclides da Cunha, que é um jornalista, né? Que o Antônio Conselheiro fala? Que o rei Sebastião vai voltar. Gente, o rei Sebastião já tinha morrido quantos séculos para trás? Virou meio que um cara místico, uma lenda, um rei Arthur, para aquele povo ignorante, né? E que ia vindo de geração em geração, sei lá o que é o Antônio Conselheiro, se ouvia vozes, se o cara é visionário, profeta, sei lá o que. Dizia que São Sebastião voltaria das águas. Aí, né, fala, né, toda essa situação virou uma batalha, né, o governo brasileiro fez um massacre de gente, porque estava um conflito muito grande, era um movimento messiânico, que aliás é um problema no Brasil, né, questões messiânicas, as pessoas levam muito pro lado, assim, místico, religioso, não vou nem falar nada, né. Então, isso é cultural também. Aí, outra coisa teve no contestado, né, com o monge aqui, só que aí é outro detalhe. Mas o contestado abrangeu Paraná e Santa Catarina, mas também com ondas messiânicas. Também foi dizimado pelo governo. Outro detalhe importante, que reflete um pouco essa cultura nordestina associada a essa cultura ibérica, da Península Ibérica medieval e muçulmana, moura, é o próprio Lampião, o terror do sertão baiano, né? As roupas dele, ele costurava. E ele bordava todos aqueles enfeites, né? Porque ele gostava de ostentar. Então, você vê os caras hoje em dia ostentando os ouro nas mãos, os ouro nos pescoços. Lampião já fazia isso fazia tempo, né? Não é mesmo? E é o cara mais, assim, contraditório dentro da cultura lá. Porque a grande maioria via ele como bandido. Mas alguns, até ricos, uma senhora de terras lá, apoiava o Lampião. Pra você ver, né, como é que é o negócio. Você sabe o destino do Lampião, né? Aquela foto horrorosa lá das cabeças, tudo decapitado. Ui, credo. Filho. É o destino de Lampião, né? Mas foi anos. Anos. Fora os cangaceiros que escaparam. Mas dizia-se que ele bordava as roupas dele, ele mesmo bordava, costurava e tal. E tinham detalhes mouros, né? Então, realmente, o Nordeste é uma outra... Ele é um outro Brasil mesmo, né? O Nordeste é um outro Brasil. Assim como a região Norte é um Brasil, o Sul é outro Brasil, aí já com mais estrangeirismos, né? Mais europeizado, né? Não é verdade? Mas a parte, assim, realmente que ainda chama a atenção nossa, mesmo nós sendo brasileiros, é só ver o sucesso que foi a novela do Pantanal. A gente gosta de ver uma cultura que fala o português, que está dentro do Brasil e ainda nós não reconhecemos como, puxa, isso aqui é do Brasil mesmo? De verdade? Né? Porque o Brasil tem muitas faces. O Brasil ele tem várias culturas, várias épocas, inclusive, né? Então, a cultura nordestina, ele tem o seu devido valor, desde que também a gente reconheça que ele tem um passado muito forte, muito bem estabelecido, mas pouco valorizado. Lógico que tem um pessoal da região sul que é preconceituoso com os nordestinos, né? Mas a questão saiba que tem cultura, viu? E não sendo de esquerda, lógico, né? Não adianta o Ciro Gomes vir falar aqui que eu politizei o Ceará. Eu tenho que falar um negócio também. Ih, meu Deus, não posso passar 10 minutos. Gente, essa questão da esquerda, por que a esquerda ganhou tanto espaço na vida do Brasil? E aí eu estava refletindo, a esquerda sempre foi e sempre apoiou, isso não estou falando da esquerda brasileira, estou falando da esquerda mundial, Europa, Rússia e tal, Partido Comunista tal, porque, para quem não sabe, sou formada em História, né? E estudei aqui na Federal e aqui o território é de esquerda total. 10% ou 5% dos professores não tem essa visão, mas o restante é sindicalizado, afiliado, Não interessa se é agronomia, se é direito, se é... Humanas é total, território quase praticamente total da esquerda. Mas tem lá engenharias, todo mundo tá com o pezinho lá no PTs da vida, né? Mas falando assim nível mundial... por que a ideologia de esquerda ela é tão forte? Porque a própria esquerda,
vou falar na real, tá? Minha opinião mesmo. Usurpou. É pesado que eu vou falar. Se utilizou, vamos colocar assim, se utilizou e ainda se utiliza dos trabalhos de história, da memória, formação de um povo a partir do passado para uso próprio ideológico comunista. Porque os melhores historiadores que eu vi, que têm trabalhos excelentes, mas está com o pé na esquerda, são de esquerda. São do Partido Comunista. São ateus. São movimentos de historiadores lá, de vários temas que se utilizam de Marx, são do Partido Comunista, não acreditam. Entendeu? E aí, vou puxar a sardinha para Deus. Porque é lógico, né? Porque eu sou formado em história, mas veja bem, né? Eu tô aqui também para ver os interesses do Senhor Jesus. Se você pega o Antigo Testamento, mas não é só o Antigo Testamento, o Novo também, Jesus também fala do passado. Mas no Antigo Testamento, o Todo-Poderoso, quando vai falar com os profetas, ou com alguém, ou com um rei, enfim, o que ele sempre se utiliza? Do passado. Deus é memorialista. Posso dizer até historiador mesmo. Ele gosta, ele ama puxar assunto do passado para se basear depois, naquele momento ali, que ele está falando com o profeta XYZ. Jesus ama parábolas, né? Esse é o foco do ensinamento dele. Mas você acha que ele também não puxa coisa lá do passado? Esses tempos não fizemos a leitura, falaram assim, queremos um sinal. Olha que arrogância, né? Ai, Jesus, faz um sinal para nós, se nós não tá acreditando no que você está fazendo. Aí o que Jesus fala? O único sinal que eu vou lhes dar é a de Jó. Aí eu fico a pergunta, uai? E Jó fez sinal? Fez, né? Atravessou Nínive e anunciou a palavra, dizendo, olha, a Nínive vai ser partida ao meio se as pessoas não se converterem. Aí todo mundo, desde o rei até o burrico, começou a se vestir de saco, sentou em cima da sujeira, fez jejum e ficou pedindo clemência para Deus. Não é isso? Então, Deus, ele não é desmemoriado, não. Todo-Poderoso ama o passado. Ele ama trazer de volta. Ele fala, eu trouxe vocês do Egito. Quando o meu servo fiel Moisés, quando o meu servo fiel Josué, e todas as vezes que se utilizou dos profetas, quais eram as palavras que os profetas tinham que falar? No tempo lá dos mandamentos de Moisés, no tempo que atravessaram o Mar Vermelho, no tempo que eu criei este planetinha azul. Você vai ler o Evangelho naquele tempo passado, mas atualizado para nós. E se você observar a liturgia da palavra, só o Evangelho, rememora-se o passado de Jesus todo dia. A cada 3 anos, repete-se as leituras. Certo? E nós? Ai, eu não sei do passado. A pessoa não sabe nem do passado da própria família. Não sabe nem de onde veio. Acho que foi geração espontânea. Ai, que triste, né? É importante a gente estar fazendo a memória. Não é memória só dos avós da gente. De onde você veio, meu filho? Eu ainda posso dizer, eu posso dizer, assim, desculpa, de boca cheia, metidamente falando, né? Me gabolando. Gabolando, era tão engraçado. Gabolando. O meu bisavô, um dos meus bisavós, né? Porque aí seriam 4 casais de bisavós. Um bisavô meu era samurai. Tem gente que, ai, que legal, né? Porque aí se você for ver o seu bisavô, de repente é um bandido, um estuprador, um corrupto. Não é legal, né? Mas a gente não pode esquecer que dentro da genealogia do Senhor Jesus, quando você pega lá o começo, agora é São Mateus, né? São Lucas, agora não lembro. Tem até uma prostituta, tem heroínas lá, mas tem, né? Por que é feito a genealogia? Então, genealogia. Tem genealogia. No Antigo Testamento tem um lá que é só genealogia. Ai, que chatice. Chatice nada. Deus ama isso. E tem gente que acha que é uma chatice. Por quê? Porque a pessoa também não sabe a própria história. Gente, então, cuidado, viu? Às vezes a gente está comprando umas deturpações. O comunismo é uma deturpação da palavra de Deus. Desculpa se você apoia o comunismo, o PT e essas coisas. Mas por que quando o Ciro Gomes fala o povo é lá no Ceará é politizado? É porque eles
são doutrinados a aprenderem a história que eles querem, a história que eles construíram. Aquela versão da história, entendeu? Então isso é muito preocupante. Todo mundo tem um passado, mas depende de qual que é a visão que tu quer colocar, qual que é a ideologia. Às vezes a gente coloca sentimentalismo demais, a gente coloca anacronismos demais, a gente coloca coisas desnecessárias demais no passado. Não tenha vergonha do seu passado, mas também não tenha vergonha do passado dos seus antepassados. Ah, você não tem como descobrir? Reze pelos seus antepassados, gente, por incrível que pareça. Não estou falando que nem coisa de Seixonia, não. Reze por uma questão assim, tipo RCC, sabe? Para que certas coisas não se repitam em você e lá na sua descendência, certo? Era isso, gente. Poxa vida, que pitaco longo, né? Eu não queria pitaquear tanto, mas eu queria deixar claro, gente. O movimento de esquerda, ele tem muitos historiadores, mas para colocar aquela visão ideológica naquele foco. Mas qual que é o foco que Jesus quer do nosso passado, do passado dos nossos antepassados, dos erros, né, que a nossa geração, a geração anterior fez, entendeu? Porque olha lá dentro do Antigo Testamento, Todo-Poderoso sempre fala pros profetas, eu fiz isso, fiz aquilo lá no passado, e aí o profeta vai também discorre sobre isso, e os reis estão ouvindo para ele. Os reis não ouvem ele, ainda joga um no poço, manda matar, manda fazer um monte de coisa, manda sumir com a carcaça do profeta. Enfim, acontece 1 milhão de coisas. Teve o plantador de sicômoro, Amós, né? O profeta, volta pra tua terra aí, que aqui não é teu lugar. Toma o dinheiro. Aí que o Amós fala? Cara, eu sou plantador de sicômoro, eu nem deveria estar aqui. Mas Deus me inflamou na graça e exigiu que eu viesse anunciar a palavra. Eu tô aqui. Por quê? Porque Amós é temente a Deus, né? Então, gente, é preciso cuidado. Atualmente eu tenho visto, só que é preciso tomar cuidado também, que tipo de história está sendo revista, né? Os revisionismos, né, dentro da história, para que sardinha também não vai parar a história dentro da Igreja Católica, certo? Mas a memória é muito importante. O problema é quando também deturpam a memória, certo? Teve, por exemplo, uma coisa que é delicadíssima dentro das discussões da Igreja Católica. As questões relacionadas aos autos da Santa Inquisição. Porque, desculpa, gente, teve gente lá que queimou outras pessoas por prazer. Desculpa falar. Torturou mesmo. Porque se você vê as máquinas de tortura da época, da Idade Média para a Idade Moderna, você não acredita que o ser humano foi capaz daquilo, mas foi. Foi. Inclusive, aqui em Curitiba já recebemos esse tipo de instrumentos, né, da Inquisição. Não sei como é que guardam aquilo. E dizer que, olha, faz tempo que eu não vejo de novo. Seria importante, porque faz parte de uma memória, né? Um dos elementos de tortura da Santa Inquisição era o Iron Maiden, né? A Dama de Ferro. Você acha que o nome Iron Maiden saiu do nada, assim, da cabeça do cara metaleiro lá, adorador do capeta? Não. O Iron Maiden, que tem aquele símbolo, parece um sarcófago de uma mulher, ele tem também representado no filme, acho que o Cavaleiro Sem Cabeça, que é bem no comecinho lá, não sei se é no começo do filme, que o Johnny Depp lembra lá que a mãe dele, não é falado, mas a mãe dele é uma pessoa cheia de vida, tem umas ideias próprias e ela é colocada dentro do Dama de Ferro, que é um sarcófago em que havia pregos, né, que perfuravam o corpo. Então a pessoa não sentia dor, tudo, e não morria em decorrência da perfuração. Eram perfurações superficiais, mas, gente, com ferro tudo cheio de ferrugem, a pessoa morria de tétano, né? Morria por infecção. Então esse é um exemplo. E aí, tipo, mas até que ponto existiu a crueldade e até que ponto houve a necessidade daquele tipo de ato capital, né? Porque no final as pessoas morriam queimadas. Santa Joana d'Arc morreu queimada devido à Santa Inquisição. Mas por quê? Foi pelas visões místicas? Não, foi porque ela estava usando uma roupa de homem, que alguém colocou lá.
Vai lá ver, tô dando um spoiler da vida de Santa Joana d'Arc. Ou então, se você não morria pelo fogo, morria pela água, ou seja, afogado mesmo, era jogado. Porque ou você é purificado pelo fogo ou você é purificado pela água, né? Ou então a história do Torquemada, o maior inquisidor lá da Espanha. Vixe Maria, Deus nos perdoe, né? Então, até que ponto foi válido e o que não era inválido, entende? Santo Antônio de Pádua não queimou ninguém. Ele combateu várias heresias sob a força do Espírito Santo na pregação. Sabe? E fora que algumas pessoas estavam tendo surtos coletivos de, assim, de esquizofrenia mesmo. Mas porque, tava comendo um centeio mofado lá. Junto com o centeio vinha um fungo lá que deixava todo mundo loucaço, né? Mas isso, muito tempo depois, a ciência, a parte da biologia descobriu isso, né? Muito louco. Não, gente, olha, à medida que nós avançamos no conhecimento, parece que a gente faz uma regressão, né? A gente se torna homens da caverna, né? Não sei, eu não sei mais que situação horrorosa que nós vivemos hoje em dia, né? Mas vamos para as leituras, tá bom? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ajudai-nos a viver este ano jubilar missionário, a assumir e a revigorar nossa vocação cristã de discípulos missionários, sendo Igreja sinodal em estado permanente de missão até aos confins do mundo. Pela força do Espírito Santo e a exemplo da bem-aventurada Paulina Jericó, sejamos vossas testemunhas no anúncio e na oração, na ajuda material e na doação da própria vida, principalmente nos ambientes humanos, culturais, religiosos e geográficos, ainda alheios ao Evangelho. Maria, Rainha das Missões, rogai por nós. A primeira leitura de hoje, Efésios 3, versículos 2 a 12. Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, como por revelação, tive conhecimento do mistério, tal como esbocei rapidamente. Ao ler-me, podeis conhecer a percepção que eu tenho do mistério de Cristo. Esse mistério Deus não fez conhecer aos homens de gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Disto eu fui feito ministro pelo dom da graça que Deus me concedeu no exercício de seu poder. Eu, que sou o último de todos os santos, recebi esta graça de anunciar aos pagãos a insondável riqueza de Cristo e de mostrar a todos como Deus realiza o mistério desde sempre escondido nele, o Criador do universo. Assim, doravante, as autoridades e poderes nos céus conhecem, graças à Igreja e à multiforme sabedoria de Deus, de acordo com o desígnio eterno que ele executou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo nós temos, pela fé nele, a liberdade de nos aproximar de Deus com toda a confiança. Palavra do Senhor. Responsório de hoje não é um salmo, é Isaías capítulo 12. E o refrão é o 3. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Eis o Deus meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. E direis naquele dia, dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas. Entre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos, publicai em toda a terra suas grandes maravilhas, entre os povos proclamai que o seu nome é o mais sublime. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos, publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Aclamação do Evangelho, Aclamação do Evangelho.
Mateus 24, versículos 42a a 44. Aleluia, aleluia, aleluia. Vigiai, diz Jesus, vigiai, pois no dia em que não esperais, o vosso Senhor há de vir. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa, para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa verdade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho desse domingo. Foi Lucas 18, versículos de 1 a 8, em que Jesus conta a parábola do juiz mau, do juiz duro de coração, digamos assim, e da viúva impertinente e persistente em suas súplicas, em seus pedidos, né? O que chama atenção, então, é uma percepção minha, tá? O que chama atenção nessa semana, já estamos na metade da semana e tudo, não é, veja, geralmente são os evangelhos que precisam e merecem nossa atenção. Contudo, o que tem me chamado a atenção nessa 29ª semana do tempo comum são as cartas de São Paulo aos seus colegas, aos seus amigos, aos outros agentes da proliferação da palavra de Deus, né? Domingo, das 4 leituras, a primeira leitura e o Evangelho falam da persistência na oração. Tem os detalhes que aí o padre lá da sua paróquia falou, que nas homilias que você ouviu aí de vários padres, né, que você acompanha, não é verdade? Tivemos aí, segunda terça-feira, memória de 2 santos mártires. Na segunda-feira foi Santo Inácio de Antioquia e depois São Lucas, terça-feira, né? Mas aí São Paulo está dando orientações de como fazermos a conversão, procedermos na vida. Lógico, o evangelho de hoje, né, está falando do administrador mau. Não é como a parábola do mau administrador que estava ganhando às custas dos bens do seu patrão, que foi uma leitura aí de alguns domingos para trás, certo? Nós estamos vendo pessoas que receberam graças, a graça de um sacerdócio, ou até mesmo eu e você, na nossa condição de vocacionado. Não sei, você é casado? Então tem que agir conforme um homem e uma mulher casada. Solteiro? Não é porque é solteiro que você vive na balada, vive aí bebendo, curtindo a vida loucamente, né? Eu acho engraçado, inclusive, gente que inveja. Eu passei por isso já. Eu sempre fui solteira, tá? Nunca apareceu assim nunca deu certo esse negócio de namoro, por mais que eu pedisse. E eu lembro que quando eu trabalhava, tinha uma moça casada, sem filhos. Então, esse problema de também não ter filhos, você começa a pensar bobeira, né? E essa colega, na verdade, eu tenho como minha inimiga, porque depois, com o tempo, eu descobri que ela queria muito o meu mal, sabe? Rezo muito por ela.
Então, mas ela está no rol das poucas pessoas que me odeiam, e eu também não gosto dela, né? Por causa das condutas que ela tinha. E ela me odeia porque justamente o amante dela, os dois casados, cada um com seu cônjuge, os dois casados trabalhavam juntos comigo lá, tinham seus momentinhos, né? Os momentinhos tal. E esse cara, ele vivia dando em cima de mim, eu nunca dei bola. Né? Nunca. Primeiro porque, o quê? Eu vou estragar a minha integridade. Quer dizer, todo mundo fala, entendeu? Todo mundo fala da gente, critica, fala de mim. Mas assim, vou estragar ainda mais. Vou dar munição pra quem não curte minha cara. Eu mesmo acabar com a minha integridade. Primeiro porque eu não gostava do cara. Segundo porque eu achava nojento. Depois eu descobri que ele tinha um caso com a colega, aí que eu fiquei... nossa. E ainda assim, tipo, cada um quer errar, erre, né? E ainda assim sobrou pra mim. Porque provavelmente caiu nos ouvidos da guria que o cara queria fazer alguma coisa comigo e não conseguiu. E não ia conseguir mesmo, né? Então a gente tem que estar sempre ali se policiando, observando e, como disse, fingindo de besta, né? De tonga mesmo. Pra não cair nessa. E ainda assim a gente leva prejuízo, né? Você deve saber alguma situação parecida. E aí, assim, a menina não vivia sua vocação matrimonial de forma correta. Não me interessa se ela vive ou não vive, né? Não vem ao caso. Mas, assim, provavelmente você deve ter casos aí na sua casa, na sua família. Algum podre, né? Cada um passa por um perrengue, né? Assédio e tal. Tem assédios, gente, desculpa, não é. Quando a coisa é muito grave, eu acho que realmente você precisa buscar seus direitos. Agora, outros casos, você finge que não é com você, porque depois aí dá problema. Inclusive, esse rapaz virou gerente aí de um outro setor, né? Então, são situações que é melhor a gente nem dar bola mesmo, fingir que não é com a gente. Ai, aconteceu. Ah, coitado, rezemos pela alma dessa pessoa, né? Pela conversão. Então, cada um precisa seguir sua vocação. E mesmo seguindo a vocação, sendo pregador, líder lá do grupo de oração e tal, a gente comete os deslizes, comete enganos, caímos na mentira, passamos pano pra gente mesmo, entendeu? Só que é preciso fazer uma avaliação, né? Não, realmente exagerei, preciso me confessar, preciso melhorar, não é? Pois é. Então, todo mundo vai ser cobrado. Então, como diz São Padre Pio, todos nós teremos nossa fase da justiça com Jesus lá depois na glória de Deus, né? Quando a gente morrer aqui, vai passar um filminho mesmo. Todo mundo que faz experiência pós-morte, quer dizer, a experiência quase morte, não é pós, né? Porque senão o cara não volta. Mas é quase morte, a maioria fala, passa um filminho na cabeça, é mostrado tudo. Aí chega uma hora que dói o coração, e depois o cara volta, meu Deus, voltei, e agora? Alguns mudam de comportamento, outros não mudam. Então, não vamos esperar até chegar a isso, né? É uma experiência quase morte. Vamos criar vergonha na focinha, né? Não sei se vocês perceberam, a minha voz tá um pouco diferente, porque eu acabei dividindo o áudio em duas partes, tá? Então eu só consegui gravar a primeira parte do Pitaco e agora finalizamos com a liturgia e uma breve análise aqui, né, da palavra. E aí faltou o Pai Nosso, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai para o Papa Francisco. Então eu vou convidar todos a rezar aqui comigo nas intenções do Papa Francisco e Papa Emérito Bento XVI, tá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a todos.